Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe, o pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida e o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, vem ceiar, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Bebe Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, vem ceiar, mesmo hoje tu se pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus, glória a Deus, essa é rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vi também Rebacate, uma oportunidade. Glória a Deus. Se ela quiser cantar o outro hino da ceia, também pode. O 39, né? Glória a Deus. Receber umas palmas para Jesus, bem alegre. Glórias a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Todos digam amém, Jesus. Todos digam graças a Deus. Cumprimento a igreja presente, que aceita a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, motivo de alegria, né? Estamos já na noite desse dia, né? Aleluia, já tivemos culto ali, né, pastor Joel? Ali na casa da minha mãe, tivemos ali a hora nona. Eu costumo dizer que é a tarde da bênção, né, irmã Rose? Foi muita bênção naquele lugar nessa tarde, amém? Fomos impactados pelo Espírito Santo ali naquele lugar. A glória de Deus foi derramada ali, amém? Os irmãos que ainda não teve ali no culto de domingo, que os irmãos fazem de 15 dias, eu convoco os irmãos que puder estar ali, daqui 15 dias tem mais, né, pastor Joel? É uma bênção, irmã Rose, como Deus trabalha ali. Minha mãe não sabe se chora, não sabe se ri,
fique emocionada ali com a graça de Deus, amém? Eu quero louvar Deus também com o hino, não sei se o pastor pediu para louvar com o hino da harpa também, eu estava com o 469 aqui, eu trugi a trombeta, amém? Pode ser? 469, se os irmãos souberem, ajuda a irmã Cátia, aquele que fala assim, ó. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa é que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não tem mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passará ao terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, quem sabe canta, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos céus não vai fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, vamos na igreja, glória, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Amém! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Peço que a igreja fique ligada, fique atento, porque a qualquer momento Jesus vai te chamar pelo seu nome. Amém? E assim, irmã Cátia, agradece a oportunidade, em nome de Jesus, as palmas que louvem Deus. Amém? Fica todo de pé, vamos fazer uma oração. O pastor Joel vai fazer essa oração para passar aqui para o presbítero que vai pregar a palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos receber o pastor Joel com as palmas, bem alegre para Jesus. Dá glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Eu salto os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É noite de vitória, meus irmãos. Conforme a nossa irmã cooperadora Cátia estava falando, foi tarde de vitória. Foi dado o mover de Deus ali na casa do nosso irmão Bastião. Amém? Então já estamos a partir de hoje convocando o povo para estar ali. Nós estávamos falando, nós vamos reunir todos para poder chamar o irmão Milton para nessa próxima quinzena levar o povo ali. Vocês que quiserem ir, vocês vão dando o nome e para a gente poder estar ali. Daqui 15 dias nós estamos ali de novo. Eu sei que Deus está brandando a glória dele ali naquele lugar. Amém? Eu já posso dizer para os irmãos que eu já estou tomando posse de vitória ali naquela casa. Jesus está brandando ali naquele lugar. Amém? Já deixamos o convite também para o nosso pastor, para ele estar ali com nós nessa próxima quinzena agora. Amém? Passando de hoje a 15 dias, o pastor vai estar ali junto conosco também. Amém? Então convidamos o povo. Levanta a tua mão e vamos fazer essa oração em nome de Jesus, para que Deus venha falar, usar o servo dele. Todos dando glória, 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 glória a Deus.
Amantíssimo Deus, maravilhoso e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nessa noite de oração, Senhor, eu venho, Pai, já, Senhor, te pedir seu perdão por tudo, meu Deus, e te agradecer, Pai, por esse dia que nós passamos, Pai, na tua presença. Deus, nessa noite aqui não vai ser diferente, não, meu Pai. Ter um culto de Santa Ceia, Pai, santificação, Pai, na tua presença. Deus querido, venha usar seu presbítero Antônio, Pai, na tua palavra, meu Pai. Jesus fala, Pai, do teu servo aqui nessa noite, meu Deus da glória. Que não seja o teu servo falando, mas o teu Espírito Santo falando ao lado do teu filho, meu Deus. Senhor, abençoa cada um, Pai, que nessa noite confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, vamos receber o presbítero Antônio, palma para Jesus. Vamos? Que Deus abençoe. Receba o pastor, receba com palma para Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde a todos, passando glória ao Pai, no Senhor Jesus. Fica comigo bem alegre, meus irmãos. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, operando Deus. Amém. Palma de vitória bem alegre para Jesus, irmãos. Podemos sentar um instante em nome de Jesus. Serei, irmãos, breve, glórias a Deus, procurarei ser, meus irmãos, breve. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Temos aí, glórias a Deus, mais uma noite, meus irmãos, a oportunidade de estarmos ceando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tivemos um culto de Santa Ceia também ali na tarde desse dia na congregação de Japuíba, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu tive também, levei ceia, meus irmãos, no hospital, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estamos aqui novamente na presença do Senhor. Louvado seja Deus, para glorificar o nome de Jesus. Peço aos irmãos que orarem, orarem em favor do irmão João Rosa da Silva. Quem sabe quem é irmão João Rosa aí? Isso, a irmã Cátia sabe, meu amado pai, meu pai se pode internado. Glórias a Deus, que o Senhor venha estar, meus irmãos, dando vitória ao seu servo. Eu peço em nome de Jesus a oração dos irmãos também. Glória a Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, eu quero pedir aos irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para não tomar muito tempo, nós ficarmos de pé já com a Bíblia na mão, Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia por gentileza, quero fazer oração, mas após a leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, meus irmãos, aleluia, falou comigo que a gente não vai terminar o culto tão tarde. Realmente, meus irmãos, não precisamos terminar o culto tão tarde. Haja visto, meus irmãos, que o culto é o objetivo, que é o culto de Santa Ceia. Hoje, meus irmãos, aos domingos também ocorre o culto de campanha. Louvado seja o nome do Senhor. E este culto é o culto de Santa Ceia, em que os membros, inclusive alguns membros, meus irmãos, estão no momento ausentes. 2 irmãos membros que moram em Japuíba, que é meu sogro e a minha sogra, estiveram ali à tarde, meus irmãos, cearam comigo ali em Japuíba. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eles estão ausentes aqui, mas estiveram na Santa Ceia ali em Japuíba. Portanto, estou aqui justificando a ausência deles, devido a essa friagem muito forte, já de muita idade, eles estiveram esse ano em Japuíba, até por causa disso mesmo. E esse culto de dia, meus irmãos, tem esse objetivo aí, muitas vezes abarcar, esses irmãos, abraçar esses irmãos e irmãs que às vezes não podem vir de dia, não podem vir à noite, a não ser de dia, de manhã, por causa do sol, por causa da questão do tempo. E com isso a gente consegue aí estar até mesmo levando a ceia para as pessoas que estão doentes, acamadas, nesse culto de Santa Ceia. Por isso, meus irmãos, esse culto foi realizado hoje à tarde, não pude dizer de manhã, porque infelizmente pela manhã eu ainda estou vindo do trabalho e aqui infelizmente o pastor não conseguiu ainda ajustar com algum pastor aqui da região para estar fazendo esse culto de Santa Ceia ali. Então hoje tivemos 2 ceias, uma tarde e se Deus quiser, agora à noite aqui
na congregação de Papucaia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ainda falta eu alinhar com os irmãos de Marubaí, né? Que domingo mês passado a gente conseguiu cear no mesmo dia, nós ceamos aqui à noite, ceamos à tarde aqui também, com os irmãos de Marubaí, mas infelizmente não pude tratar com os irmãos lá de Marubaí. A gente vai estar tratando para que os irmãos venham estar ceando também, em nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, em nome do Senhor, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Após a leitura, irmão, vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, verso 23. Paulo, apóstolo de Cristo, ele exorta acerca do compromisso, né, dos irmãos da igreja de Corinto, acerca da ceia do Senhor. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Glória a Jesus, diante dessa palavra. Costumo dizer, meus irmãos, nós estamos diante de uma mesa, glórias a Deus, mesa esta qual, meus irmãos, olhando para ela, vemos uma mesa material, mas sabemos que estamos diante do Senhor, e diante de nós há uma mesa espiritual, e o Senhor, aleluia, quer nos abençoar. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Estou dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai de misericórdia. Deus todo-poderoso, maravilhoso e bendito. Céu de glória. Toma na tua mão santa e poderosa, ó Deus querido, da nossa vida, Deus querido e espiritual dos teus servos, das tuas servas, olha aqui presente na tua casa, Senhor. Toma, Pai querido, aquelas que não puderam vir, Senhor, mas o motivo, até mesmo de força maior, ó Pai, Santo Deus de Israel, a poder no teu nome, a poder no teu sangue, grande Deus Jeová, a poder na tua palavra, meu Deus querido, Deus amado e bendito, vai abençoando de uma forma gloriosa, especial, Senhor, a vida, a espiritual da tua igreja, Senhor. Toma minha fraca pessoa nas tuas mãos santas, vai de encontro, teu querido Deus, ao teu servo, nosso amado irmão João, Senhor. Siga o teu filho, Senhor, meu Deus, com a tua vitória, com a tua providência, com o teu mover, com o teu operar, Senhor. Abençoa minha mãezinha para a glória do teu santo nome, conceda grande livramento, por a tua vida misericórdia, te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Palma de vitória bem alegre para Jesus. Glórias a Deus. Comentava, meus queridos amados irmãos, nesta tarde, glória a Jesus, ali na congregação de Japuíba,
acerca, né, meus irmãos, desse compromisso com nossos pastores, né? Aqui está nosso pastor Zé Carlos, né? Glórias a Deus. Ali está, a gente já foi o nosso pastor Luiz. Glórias a Deus. Esses homens de Deus, né? Tem estado aí, né, meus irmãos, diante do Senhor. Glórias a Deus, zelando, aleluia, pelas nossas almas, aleluia, pelas almas da igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E assim é, porque a palavra do Senhor nos diz, meus queridos amados irmãos, no livro do escritor aos Hebreus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, desta responsabilidade a qual o Senhor delegou a eles, né? O Senhor delegou Aleluia. essa responsabilidade a estes servos de Deus, glórias a Deus. E nós precisamos, né? Aleluia, orar, glórias a Deus, pela vida, aleluia, dos homens de Deus, que tem cuidado, que tem, aleluia, administrado, né, meus irmãos, dos cultos, que tem, né, meus irmãos, sido canal de bênção, aleluia, diante das congregações, ou da congregação do Senhor como um todo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas vezes, o crente, né, meus irmãos, precisa estar sendo alertado, glórias a Deus, sendo, aleluia, despertado para, por exemplo, não faltar um culto como este, não faltar um culto de Santa Ceia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o Senhor, né, meus irmãos, tem aí usado o seu servo para despertar, né, meus irmãos, aleluia, acerca desse compromisso, acerca dessa responsabilidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? E nós temos que orar, né? Orar pelos servos do Senhor, glória a Jesus, aleluia, para que eles, né, meus irmãos, tenham, né, meus irmãos, sempre esse empenho, sempre tenham, né, meus irmãos, essa fé, glórias a Deus, de enfrentar, né, meus irmãos, aleluia, batalhas, muralhas, pelejas, né, meus irmãos, pelo zelo da obra do Senhor. Né? Infelizmente, né, a gente sabe que muitos não dão valor, né, meus irmãos, aleluia, ao pastor, muitas vezes criticam, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes, aleluia, não apoiam, mas devemos apoiar, né? Eu creio, né, meus irmãos, que aqui tem sido diferente, né? Que eu creio que o Senhor tem sido apoiado, glórias a Deus, tem sido, aleluia, até mesmo abraçado, né, pela congregação, mas há muitos casos, eu mesmo tive a oportunidade de dirigir congregação e até mesmo sede bastante tempo, e nem sempre, né, meus irmãos, é calmaria, nem sempre é bonança, nem sempre é flores, não, às vezes há os espinhos, às vezes, muitas das vezes há batalhas. Nós temos que orar, né, meus irmãos? O escritor aos Hebreus fala, né, meus irmãos, nós devemos obedecer, né, nossos pastores, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e também orar, né, orar. O escritor diz assim: obedecer àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Já pensou? Que responsabilidade, né, meus irmãos, que o Senhor colocou nas mãos dos servos de Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos, né, um servo de Deus. Ah, mas era o apóstolo Paulo. Era também um homem de carne e osso, inclusive um grande perseguidor da igreja, né? Um homem que, antes de ser o pregador da palavra de Deus que ele se tornou, antes de se tornar o apóstolo que ele se tornou, ele era temido pelo povo, porque ele perseguia, ordenava perseguição, ordenava prisão, então, e muitas vezes estava por trás de muitas mortes de irmãos que naquela época eram perseguidos, né, meus queridos amados irmãos, pelos judeus. Aleluia. Ainda no começo da história da igreja. E Paulo aqui se tornou um pastor, né? Paulo aqui se tornou um homem preocupado, atarefado com a causa do Senhor. E nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou falando dessa questão, glória a Jesus. Paulo, ele preocupado com a vida espiritual, né? Como nós acabei de falar aqui, Hebreus 13, fala, né, meus irmãos, que eles velam pelas nossas almas. Paulo velando pelas almas dos irmãos, do povo da igreja de Corinto. Paulo, ele escreve, né, meus irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, após ter dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Paulo, ele
traz, né, meus irmãos, a memória daquela congregação, aleluia, tudo que Jesus havia feito, louvado seja, e eles, né, como apóstolos, como líderes da igreja, haviam ensinado, e os irmãos estavam ali, infelizmente, deixando de lado o ensinamento, porque ele fala, o que eu vos ensinei. Então eles estavam deixando os ensinamentos, deixando o que eles haviam aprendido, para, né, infelizmente, deixar fazer com que, ou seja, com que dissensões ocorressem no seio da igreja, né? Muitas vezes líderes ali, auxiliares ali, ou da igreja, abaixo, né, da liderança principal, que eram os apóstolos, estavam ali, né, deixando a desejar. E Paulo, ele exorta, ele chama aqueles irmãos a responsabilidade para que a igreja do Senhor, meus queridos amados irmãos, para que as almas não viessem sofrer. Louvado a igreja seja o nome do Senhor. E aí está, né, meus irmãos, aleluia, a importância de nós darmos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, o que Deus tem colocado, né, meus irmãos, nos lábios, palavra de instrução, palavra de exortação, palavra de aconselhamento dos seus servos, né? E darmos atenção e ouvido que a palavra de Deus, a maior revelação que está sendo lida aqui dia após dia, nessa casa, para que não venhamos pecar, para que não venhamos dar lugar, muitas vezes, aleluia, ao que não vem agradar o Senhor, mas dar lugar ao Espírito Santo de Deus, o qual verdadeiramente, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, é com essa igreja, é com este povo, aleluia. Igreja não digo congregação, igreja não digo, aleluia, IPDA, mas igreja do Senhor na face da terra, que procura fazer a vontade do Senhor. Igreja na face da terra que procura zelar pelo que tem sido ensinado pelos nossos pastores, porque a palavra nos fala que aquela igreja que Paulo conviveu ali, que Paulo exortou, que Pedro, Tiago e os demais apóstolos instruíram e zelaram, era uma igreja que fazia, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão e perseveravam nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. E é dessa igreja que eu estou falando. Se a igreja faz isso, né, a igreja A, B ou C, independente da placa denominacional, está fazendo isso, está perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é a igreja do Senhor. É a igreja para a qual, aleluia, essa palavra se dirige. Louvado seja o nome do Senhor. Lógico, já visto que estamos aqui hoje reunidos, essa palavra se dirige a nós aqui, no local. Mas essa palavra, né, meus irmãos, se dirige à igreja do Senhor, que deve zelar, deve ter cuidado, né, meus irmãos, de tudo quanto tem sido orientada, para que não se desvie do caminho, para que não se afaste do caminho, porque a palavra só nos fala, meus queridos irmãos, Paulo também escrevendo, homem de Deus escrevendo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que cuidar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como? Atentando aos ensinamentos, atentando às doutrinas, atentando à oração, atentando a procurar que está sendo feito hoje aqui, a ter cuidado com a questão da comunhão. Hoje é dia de ceia. O crente que não tem mais compromisso com a ceia, ele não está mais preocupado com a comunhão, não está mais preocupado em estar em comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A palavra nos fala em Hebreu, em 1 Coríntios mesmo, então nós estamos com a Bíblia aberta, capítulo 10, fala que a ceia, que o pão que partimos, né, o cálice, né, que partilhamos no elo da comunhão, né, o pão que é partido não é o pão da divisão, o pão da discórdia, o pão da desunião, né, do disse-me-disse, não, é o pão da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Paulo escreve aqui aos irmãos de Corinto, capítulo 10, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, verso 16, o cálice de bênçãos que abençoamos não é o da comunhão, o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é, meus irmãos, aleluia, algo de brinquedo, não é algo sério, é algo importante. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu fico alegre, né, meus irmãos, quando nós vemos essa questão, vemos o zelo, vemos o cuidado, e vemos, né, meus irmãos, e nós, como digo, nós no sentido de obreiros que vêm fazer algo para algo do Senhor, e vemos, né, meus irmãos, o povo se voltar, o povo se dedicar, e que dirá o Senhor? Que dirá o Espírito Santo de Deus, né, meus irmãos? Que dirá o Senhor que derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Louvado seja o nome do Senhor, quando Ele olha, né, meus irmãos, para uma igreja que se dedica, que olha, né, meus irmãos, para tudo quanto, aleluia, o Senhor tem feito por ele e por ela, e olha para a palavra e se esforça.
para obedecer a palavra do Senhor. Né? Não há, meus irmãos, aleluia, como disse bem meu pai hoje, quando eu fiz visita a ele, aleluia, não há algo mais importante do que Jesus, né? Nas palavras dele, né? Falando com certa dificuldade, devido, né, à ação de medicamentos e tudo. Não há nada melhor, né? Não há nada mais importante em nossa vida no ser o Senhor Jesus, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, que possamos, aleluia, atentar para isto. Louvado seja o nome do Senhor. Preguei na última vez aqui que nós tivemos, né, meus irmãos, que estamos vivendo os dias finais, os dias de acontecimentos terríveis, né, meus irmãos, que alarmam momento a momento, né? Vamos dizer assim, notícias, né? Aparecem a cada momento notícias terríveis de acontecimento no ramo da política, no ramo, né, meus irmãos, vamos dizer assim, do desenvolvimento, né? Da ciência. Tudo isso aí é alarme, tudo isso aí, meus queridos amados irmãos, são alerta para que nós devemos estar atentos, que estamos vivendo os dias finais. Se estamos vivendo os dias finais, como eu falei, repetindo, falando, como eu falei mês passado, para que nós devemos estar firmes com o Senhor. Firme com o Senhor, procurando guardar a palavra de Deus, procurando ser crente, né, meus irmãos, verdadeiramente, diante do Senhor. Louvado, crente fiel, glória a Jesus. Porque crer todos, a Bíblia chega a dizer que até os demônios creem e estremecem, né? Mas nós temos que crer e obedecer a palavra do Senhor, porque os demônios creem, mas não obedecem, né? Não obedecem mais a Deus, pelo contrário, foram rebeldes à palavra do Senhor e perderam o principado, perderam o lugar de glória que tinham, né, meus irmãos? Não obedecem, mas temos que crer, confiar na palavra de Deus, aleluia, e procurar obedecer, fazer esforço, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Fazer esforço. Por que fazer esforço? Porque a Bíblia fala, vai dizer que o reino de Deus será tomado à força, não pela nossa força, no sentido de se esforçar, porque o principal sacrifício, e o que basta, foi Jesus quem fez, né, meus irmãos? Não precisa mais sacrifício além daquele. Jesus já fez o sacrifício, então nós temos que fazer nosso esforço, se esforçar na caminhada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantas vezes, né, meus irmãos, nessa jornada aí, nós vemos coisas que nos entristecem a nós. Entristece a nós. O pastor que está aqui deve se entristece e olhar, poxa, aquela pessoa podia estar aqui, aquela pessoa podia estar me ajudando, aquela pessoa podia estar pregando hoje, abrindo o culto para fazer algo do Senhor, abrindo a congregação, não faz, porque ele não fez. O pastor se entristece. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus ainda mais. Né, meus irmãos? O Senhor, aleluia, ele trata com o seu povo. Trata com a sua igreja, louvado seja, chamando, como aqui o apóstolo Paulo, um pastor, um líder da igreja, tratando do rebanho de Cristo, que a igreja também é chamada de rebanho, de ovelhas, louvado seja o Senhor, para quê? Para estarem, aleluia, diante do Senhor, porque quando as ovelhas estão diante do pastor, elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo saradas, elas estão sendo, com toda certeza, protegidas. Lembramos daquela parábola que Jesus conta, daquela ovelha que se afastou do grupo, né? E o pastor verdadeiramente se esforçou, verdadeiramente enfrentou as dificuldades mais diversas para trazê-la novamente ao redil. Por quê? Porque sabia ele que ali ela estava protegida. E é assim que o Senhor quer de nós, assim que o Senhor quer que nós estejamos aqui, né? Diante do Senhor, diante da sua presença, diante, né, meus queridos amados irmãos, diante da responsabilidade de fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, né? Há muitas perseguições. Hoje, né, vivemos em dias trabalhosos em que nós vemos a juventude, né, meus irmãos, vemos as pessoas, né, meus irmãos, com outras visões, vemos a juventude com outras visões, né? Vemos uma geração, né, meus irmãos, sendo, né, meus irmãos, cada dia mais bombardeada por informações que muitas vezes utilizando-se de os meios de comunicações, que são também uma ferramenta que são propícia ao bem, para o bem, para fazer o bem, levar a palavra, levar as boas informações, mas muitas vezes bombardeadas por informações ruins, que vão distanciando elas de princípios, como de família, né? Como de amor ao próximo, como de honra a pai e mãe. Tudo isso aí, né, meus irmãos, são, repito, como eu falei há 10 minutos atrás, sinal do final.
sinal no final. Então que possamos, né, meus irmãos, estar firmes com o Senhor, firmes com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele alerta a igreja do seu tempo, alerta a igreja do seu tempo, glória a Jesus, para que eles não viessem perder a visão da promessa, louvado seja o nome do Senhor, e ficassem firmes com o Senhor. Esse texto, como eu falei, eu acabei lendo um texto objetivo e trouxe outro assunto da questão da responsabilidade da gente comparar com o Senhor. Mas vemos, olhando novamente para o texto, eu queria até mesmo me focar na leitura do texto e apenas observar o texto. Quero voltar rapidamente para o texto que nós lemos, no sentido da observação da mensagem à igreja de Corinto. Nós vemos Paulo falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos já haviam até mesmo se esquecido do caráter da ceia, né? Levar a ceia ao caráter de uma festa que eles, né, ou seja, cultuavam em seu tempo, as festas comuns, as festas tradicionais que eles já possuíam, que já conheciam, fazendo daquela forma, como se fosse uma festa comum, como fosse uma celebração comum. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, não foi de mim, igreja de Corinto, não foi de mim, irmãos coríntios, que eu recebi essa informação, não foi algo inventado por mim. Apóstolo Paulo, ele dizia, mas eu recebi do Senhor, portanto, né, vamos voltar a fazer conforme o Senhor Jesus fez, vamos olhar para a ceia como o Senhor Jesus nos ensinou a olhar. Louvado seja o nome do Senhor. O cálice da comunhão, como eu falei, e o corpo do Senhor, né, meus irmãos, aleluia, que é verdadeiramente, como diz a palavra, alimento para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós voltamos para a ceia do Senhor, olhando para a ceia como ela é, nós estamos preocupando em alimentar a nossa alma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Alimentar a nossa alma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para quê? Para que nós possamos, né, meus irmãos, aleluia, ter força, glórias a Deus, nessa caminhada, que não é fácil, é de luta, é de perseguições, e é só, quero encerrar, e é só o princípio de dores, é só o princípio, está dizendo em Mateus 24, correto? Mateus 24, é só o princípio de dores. Todos os sinais que vocês estão vendo, e eu estou vendo, a olho nu, sem precisar usar, né, meus irmãos, grandes telescópios, ou precisar pesquisar muita coisa, a olhos nus a gente vê o que está acontecendo, né, meus irmãos? Mas é só o princípio de dores. Então a igreja deve estar alerta, porque ela deverá estar pronta nos dias piores, nos dias difíceis, né? No dia que estiver prestes a igreja ser arrebatada, meus queridos amados irmãos, não será fácil. Então vamos ficar firmes no Senhor. Hoje podemos pregar, hoje o pastor pode abrir essa porta, né? Ou essas 4 portas aqui pregar o Evangelho de Jesus, bradar, né, meus irmãos, do amor, acerca do amor de Deus. E se amanhã não puder mais? Se amanhã essas portas forem fechadas, né, por alguma obrigação governamental, alguma lei, como ocorre em diversos países já, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como os crentes servirão a Cristo nessa época? Né? Como servirão a Jesus nesse tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos nos apoderar da palavra de Deus, vamos nos encher do amor de Deus, vamos se alimentar, né, meus irmãos, da graça do Senhor Jesus. Louvado seja para que sejamos preparados. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, guardando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Estamos diante da uma mesa espiritual. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que possamos, aleluia, nessa noite, sentir a graça de Deus, sentirmos alimentados, fortalecidos na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Como eu falei, alguns irmãos não puderam vir, alguns estão sendo justificados. Minha sogra estiver lá em Japuíba essa tarde, falei, né, eu estou falando direto com o pastor, estiveram lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente está aqui aos domingos, irmãos, né? Permitindo Deus, provavelmente semana que vem, domingo que vem, eu vou tentar ministrar a ceia para os irmãos de Marubaí, para tentar acertar isso aí. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar de novo com uma ceia aqui, né? Ou levando a ceia lá em Marubaí para os irmãos, caso não der para eles virem aqui. A gente vai estar também atendendo, né? Levando a ceia para aqueles que não puderam estar vindo aqui hoje.
Né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Tá bom? Que Deus abençoe. Porque é importante, meus irmãos. A pessoa quer cear, quer estar na presença do Senhor, quer estar e não pode estar. Né? Eu mesmo falei com a minha esposa, às vezes tem dificuldade, estou vendo uma certa dificuldade na região, questão de ceia, frio que pareça, né, meus irmãos, apesar de ter mais de 8 pessoas para ministrar, estou tendo dificuldade de ceia, só que às vezes eu, estou na condição de trabalho que eu estou hoje, né, não dá para eu estar, às vezes até eu mesmo não posso estar presente na ceia. Né? Não vou ministrar a ceia para mim só, né? Geralmente a gente faz celebração de ceia e comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não posso participar, que a vez da ceia, uma ceia regional, eu não posso estar lá presente, né? Muitas vezes. Dá para ter uma ceia especial em Friburgo, às vezes eu não vou poder estar presente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas, eu, graças a Deus, pela oportunidade que o pastor tem me dado aqui, a oportunidade que o pastor de apoio tem me dado, os irmãos de Bahia, eu tenho conseguido estar, né, me ajudando nesse pouco que eu posso ter ajudado, né, e conseguindo também cear com os irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que houve tempo, caso alguns não saibam, eu tive que fazer, pela misericórdia do Senhor, a gente fez ceia em quase 20 congregações, pastor. 20 congregações no meio. Eu dirigia a sede da Ribeira, dava frequência pouco ali, o pastor João lembra dessa época aí, o pastor João Bilco, os irmãos lembram. Né, a gente levava ceia em 16 congregações, fora as visitas. Um dia de domingo a gente ficava às vezes de meio-dia, ou seja, de manhã, né, até de tarde, ministrando ceia. Né, meus irmãos? Nessa época, 2016, só estava eu aqui no campo. Na época, o pastor Jonathan, os irmãos lembram, o pastor Jonathan foi para outra região, fiquei aqui na região e ministrando ceia para toda essa região aí. Né, meus irmãos? Pela misericórdia do Senhor. Né? E não é fácil. Hoje, graças a Deus, como eu acabei de falar, hoje, graças a Deus, tem mais irmãos, tem 2, 3 presbíteros, pastores, graças a Deus, vai melhorar mais, então melhorou bastante. Né, meus irmãos? Então hoje, graças a Deus, a gente consegue para a gente atender para ficar aqui, né, meus irmãos, já por Ribeira, então se tornou mais fácil, né, para a gente entender, mas antes era bem mais difícil. Então eu louvo a Deus porque hoje está mais fácil, né, ficar irmãos aí sem ceia, irmãos muitas vezes ficar enfermos, se internar no hospital, falecer sem a ceia. Isso é muito triste, né, o irmão está lá, como eu acabei de falar aqui, puxando o assunto, né? A pessoa quer cear, não pode cear porque está internado no hospital. Como é que ele vai sair do hospital? E se eu e o pastor não for lá levar a ceia, conforme a gente fez hoje, né? Então o pastor Zé Carlos falando comigo, o pastor Joel falando comigo, pessoas estão precisando levar a ceia, se não levar, a pessoa não pode vir, né? Se a pessoa estiver enferma. Então, tudo isso aí, meus irmãos, é resultado da oração, resultado dessa comunhão aqui. Né? Hoje melhorou muito mais, olhando para 2016, como eu falei com vocês, 10 anos atrás, melhorou muito mais. Mas falta melhorar muito ainda, né? Mas graças a Deus, né? Os irmãos que estão sem ceia, vão estar ceando semana que vem, vão estar ceando, né? Conforme for tendo o anúncio, a informação, as coisas sendo resolvidas. Porque é muito ruim, como eu falei, a gente ficar sem a ceia, por motivo, né, meus irmãos, que não era para ocorrer, né? Não tem ninguém para ministrar, tudo bem, mas a gente tem uma ceia e a pessoa ficar sem a ceia é muito ruim. Né? Hoje, graças a Deus, temos aí uns 3 ou 4 pastores, né? Vai ter daqui a pouco mais pastores para ajudar o campo, e isso aí é bênção de Deus, é bênção de Deus, tá bom? Eu quero aqui, em nome de Jesus, pedir aos irmãos para ficarem de pé, porque nós estamos ceando nessa noite, né? Glória a Deus. Ceia é um momento mesmo especial, glória a Jesus. Eu falo sempre, eu repito, isso aí, você que ainda não está ceando, eu sou da Assembleia de Deus, não estou ceando lá, procure acertar, procure batizar, procure entrar em comunhão para estar ceando. Jesus fala, quem de mim se alimenta viverá por mim. Né? Jesus fala em ter parte com Ele, através, né, meus irmãos, de estar compromissado com o corpo que é a igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E se nós não tivermos, né, compartilhando, ou seja, partilhando da ceia, por algo que nos impeça, que a gente ainda não resolveu, está, né, meus irmãos, cortado, né, está afastado da comunhão. Então, é necessário resolver. Você não está, procure, em nome de Jesus Cristo, procure, você que ainda não se batizou, procure se acertar, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, para você estar ceando também, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aquele, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, né? Um dos tais que naquele dia será chamado pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente cumprindo a palavra de Deus.
Tá bom? Em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu. Em nome de Jesus, uma pequena oração para a glória de Deus Pai. Eu quero que os irmãos, quando orar, lembre do nosso irmão João, tá? Ore pelo meu querido pai. Ore pela minha querida mãe, que todos aqui conhecem também. Já estiveram comunhão com a gente aqui. Hoje estão em outro ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor venha estar, né, meus irmãos, abençoando através da oração de todos vocês. Em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, dando glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvo o Senhor e agradeço nesta hora pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos com nossos irmãos que aqui estão, Senhor, com nosso pastor, oh Deus querido, diante de uma mesa, Pai querido, aleluia, Senhor, tão especial, Senhor, celebrando a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, abençoe tuas servas aqui presentes, abençoe o teu povo, abençoe teus filhos, tuas filhas, por tua infinita misericórdia, através desta humilde oração eu te peço, Pai querido, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu estarei passando aqui a parte, passando a salva, amém? Glória a Jesus. Você que fez sua oferta, você que trouxe uma oferta, você que trouxe o voto da ceia, em nome de Jesus. Não sei se o pastor já passou, acho que não, né? Glórias a Deus. Os irmãos, depositem aí a sua contribuição, a sua oferta, o seu voto, para estar ajudando na obra do Senhor. Vamos estar louvando, e após esse louvor, estarei já passando o pastor, que estará fazendo a parte do louvor, né, e a oportunidade que nós estamos ceando aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quem oferta com alegria, quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta, ó Senhor, abençoa esta oferta, abençoa aos seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles todo prazer e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, multiplicando o seu pão de cada dia. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber nosso pastor, glórias a Deus, estará dando aqui prosseguimento. Em nome de Jesus, em torno de menos de 10 minutos, a gente já está praticamente encerrando para a glória de Deus. Palma de vitória bem alegre, meu Deus. Amém? Deus, fica todo de pé em nome de Jesus. Vai fazer uma rápida oração no nome de Jesus. Deus vai estar abençoando a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, tão maravilhoso, Deus. E vamos, Senhor, passar Jesus aqui nesta noite, ó Pai, para se alimentar, Senhor, da tua carne, do teu sangue. Espírito Santo de Deus, venha Jesus fazer, Pai, a grande obra aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. As irmãs que louvam a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus é Deus de maravilha. Cristo já nos preparou no manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Mesmo
Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, a palavra só nos fala que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e após ter dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Quero orar com vocês, em nome de Jesus, já crendo, né, na palavra do Senhor, que nos diz: quem de mim se alimenta, viverá. A palavra do Senhor é clara, como diz, come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Vamos tomar para os céus, oremos ao Senhor. Glória de Deus, Pai da misericórdia, Senhor da glória, na tuas mãos santas e poderosas, quero te momentos. Igreja, Senhor, claro, Deus, pão da padaria, Senhor. Consagra nesta hora, Pai querido, Pai santo, transforma o teu corpo, Pai querido, Pai amado, a tua carne verdadeiramente é comida, o teu sangue verdadeiramente é comida, Senhor. Jesus, que oramos nesta hora e pedimos ao Senhor, consagra no teu corpo, consagra e transforma e abençoa a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Quem se tempo se achar, vem a Cristo sentada, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é partido por vós. Igreja do Senhor, está em nossas mãos uma partícula do corpo do Senhor. Aleluia. Surgindo a sua palavra, aleluia. Tomou no pão, ele pegou e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Igreja do Senhor, que possamos nesse momento, aleluia, participar do corpo do Senhor numa só fé, em nome de Jesus. Podeis participar todos juntos, comer a carne do Senhor. Glória a Deus, podeis participar. Aleluia. Verdadeiramente minha carne é comida e meu sangue é bebida. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, glória. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Deus abençoe. Abençoe os filhos. Abençoe o povo, meu Deus. Deus Santo. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Aleluia, 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 meu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Digam glória a Deus, irmãos. Digam glória a Jesus. Semelhantemente, após cear, a palavra nos fala: o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Jesus, eterno Pai de misericórdia, consagramos a Ti neste momento o ciclo da uva, Senhor.
O Senhor da palavra, aleluia, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Senhor, consagra no teu sangue, alimento vivo e santo, alimentando a nossa alma nessa hora, Senhor. Consagra o teu sangue vivo ali, derramado na cruz do Calvário, aleluia, para nos dar vida, aleluia, transformação e salvação. Consagra para a glória do teu santo nome, transforma em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele perdeu. Esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve se qual é espinhosa coroa que Jesus por nós socorreu. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o poder e amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Busquei mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Disse Jesus: isto é meu sangue que é derramado por vós. O sangue da nova aliança. Glórias a Deus. No meu sangue que foi derramado por vós do Senhor Jesus. Ô glória. Podeis participar, querido e querido do Senhor. Participarem do cálice do Senhor. Beber dele todos nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus querido, aleluia! Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Oh, maravilha! Obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado.
Dá glória a Deus, igreja. Irmãos queridos, glórias a Deus. Vamos encerrar agradecendo ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Uma ação de agradecimento, rapidinho, né? Glórias a Deus. Aleluia. Para já encerrarmos em nome do Senhor. Quarta-feira, amanhã oração. Glórias a Deus. Quarta-feira, culto de ensinamento, né, meus irmãos, aqui na congregação de Papucaia. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Glórias a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, meu Deus querido, por essa rica oportunidade a qual o Senhor concede na sua presença. Senhor, obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa ceia, Senhor, para que estamos, meu Deus querido, na tua presença. Toma, Pai querido, Pai amado, seus filhos. Toma, Pai querido, Pai amado, as suas filhas nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa tarde. Obrigado, Pai querido, por este momento, nessa noite em comunhão na tua presença. Senhor, graças nesta hora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vai de encontro aos teus filhos, vai de encontro aos teus servos que se encontram necessitados, Deus está aqui conosco. Vai dar a vitória, vai dar a bênção para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Senhor, teu servo, irmão João, irmão Lucéia, na vitória dos filhos, ó Deus. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, Jesus. Pelo com fé, diga amém, diga graças a Deus. Diga aí comigo, igreja, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, na paz do Senhor.